Oi, segundo ano médio. Essa é a terceira aula de filosofia de vocês, que vai abordar o assunto do módulo 3 da apostila também, tá? Qual seja ele? O iluminismo, né? O século das luzes. Gente, só para a gente posicionar historicamente o iluminismo, no final do século XVII e século XVIII, os sistemas políticos da Europa, que eram baseados na monarquia absolutista, assim, uma autoridade suprema da monarquia, foram dando lugar a regimes um pouco mais flexíveis e inteligentes, tá? Regimes que seguiriam os ditames filosóficos que começaram a surgir a partir do final da metade do século XVII, que eram a razão, o bem-estar social, bem-estar coletivo, e principalmente, gente, a ascensão da burguesia comercial ao poder. O que isso significa para nós, gente? Antes de mais nada, veja só, enquanto nós tínhamos durante todo o período medieval, durante toda a Idade Média, a monarquia mandando e desmandando, baseada na autoridade de títulos, né? O rei, o príncipe filho do rei, os duques, os condes, enfim, a nobreza, né? Que tinha a autoridade deles sustentada pelos títulos de nobreza, né? A família real se perpetuava, hereditária, enfim. Vocês lembram das aulas de história que durante a Idade Média chegou um ponto em que começaram a surgir feiras, né, na Europa, assim, que passavam a ter aqueles grandes comerciantes que vendiam produtos que não eram encontrados na região. Traziam produtos de outra região e vendiam naquela, gerando o lucro. Essa burguesia, essa classe comerciante passou a ter acesso ao dinheiro, gente, ao poder financeiro. E com esse poder financeiro começou a chegar nessa classe também a necessidade de, como é que se diz, de interferir no poder dos lugares, dos reinos, com vistas a, né, assim, com o objetivo de favorecer os seus interesses. Gente, esse pessoal, eles tinham acesso, essa burguesia, eles tinham acesso, além do capital, além do lucro, a estudos, né? A literatura produzida pelas pessoas que começaram a pensar na situação do ser humano, que sempre esteve sob o jugo, né? Sob a força da família real e da igreja. E todas as verdades que a igreja promulgava, que a igreja impunha ao povo, eram provenientes do conhecimento deles, do clero. Estava fechada. O clero apoiava a monarquia e a monarquia apoiava o clero. Olha, e o que os padres, né, o que a igreja católica falava, era com a nítida intenção de fazer com que o povo seguisse a autoridade monárquica, a autoridade do rei. De que maneira? Dizendo, afirmando veementemente que o rei era o representante de Deus na terra.
e que se os homens não cumprissem a função deles na Terra, que era trabalhar, ser honesto, formar família, eles não iriam encontrar o paraíso, eles não iriam, as almas deles não iriam ser absolvidas, né? Não iriam ser julgadas inocentes, julgadas corretas, limpas no dia do julgamento final, e iriam para o inferno, certo? Iriam ser consumidas, iriam pertencer ao anticristo, que a gente chama de diabo, demônio. Gente, com o iluminismo do final do século XVII e século XVIII, né, com o crescimento capitalista, com o aumento da população devido ao aumento da produção agrícola e uma liberdade maior de expressão com esse crescimento populacional, e lógico, a posse dos bens financeiros, não pela nobreza, através de impostos, mas pela burguesia, através do comércio, trabalho. Houveram mudanças significativas no modo de pensar do povo e das pessoas que tinham poder financeiro. Então a burguesia, que era totalmente fechada com o clero, passou a estar totalmente fechada com a burguesia, porque a burguesia financiava as monarquias em troca de apoio, do apoio político das burguesias. Veja, só que as burguesias tinham ideias, elas se expunham elas tinham contato com pessoas que tinham ideias mais livres do que o comando absolutista monárquico. Dá para entender o que eu estou falando? Gente, para resumir, o iluminismo, ele trouxe como uma ideia principal na sociedade europeia, no final do século XVII e século XVIII, a visão de que o mais importante para o ser humano era a razão dele. E o ser humano era capaz de pensar por conta própria, certo? Vocês devem lembrar da história do protestantismo, né? Das revoluções, das resistências religiosas. Uma delas, a principal, é a Revolução Protestante, na qual Martinho Lutero, lembra desse cara, traduz a Bíblia, que só era escrita em latim pelos monges copistas, para o alemão. E a imprensa de Gutenberg, em 1600 e qualquer coisa, começou a imprimir várias cópias da Bíblia. Tanto que é o livro mais impresso até hoje. Gente, o que significava isso? O povo não precisava mais confiar cegamente no que o clero falava, no que a igreja falava. E isso também contribuiu para que a sociedade, que era assim totalmente obediente, totalmente submissa à monarquia e ao clero, começasse a pensar por conta própria. E aí surgiam os ideais iluministas, que era de liberdade, de fraternidade, da Revolução Francesa, de um espírito de desenvolvimento, né, de um espírito de progresso contínuo, porque se o ser humano conseguia pensar por conta própria, o ser humano conseguia pensar em como melhorar a sua situação, em como melhorar a sociedade durante o crescimento do capitalismo, percebe? Então, o século XVII, a metade do século XVII, né, a última metade do século XVII e o século XVIII, se caracterizam pela mudança de pensamento do absolutismo para o despotismo
esclarecido. O que significa essa palavra despotismo esclarecido? O poder estaria ainda na mão de um déspota, de um governante único, né? um monarca. Porém, esse déspota, ele era esclarecido com as luzes do iluminismo. Ele já não estava mais nas trevas, ele já não estava mais na escuridão daquela opressão exagerada. O déspota, por ele estar associado com a burguesia, ele passava a adotar as medidas que a burguesia negociava em troca do poder financeiro. Portanto, esses monarcas absolutistas passaram a ter uma atitude mais condescendente, uma atitude mais humana com o povo, uma atitude que pensasse mais no bem-estar do povo, certo? Uma atitude que pensasse mais nas artes, no desenvolvimento da cultura, da educação, que antigamente eram totalmente relegadas a nem segundo, último plano. Nem se pensava em cultura e educação para o povo. Percebe? Bom, cabe aqui um comentário que diz respeito à própria filosofia, ao direito. A partir do momento que as pessoas do povo começaram a pensar mais na situação delas, e nesse povo se encontrava a burguesia, esse povo que eu quero dizer é não nobres, né? Eles não eram das famílias reais, eles não tinham o dito sangue azul, que na verdade, cientificamente, hoje nós sabemos que não existe isso. Todo sangue é igual, é vermelho. Mas acreditava-se naquela época que quem fosse descendente da nobreza, ou da família real, enfim, também a nobreza, teria um sangue diferente, um sangue azul. Mas isso é lenda, tá, gente? Isso a gente sabe muito bem hoje em dia, que não passa de uma narrativa assim para diferenciar as pessoas. Nesse momento do iluminismo, o próprio povo começou a pensar em igualdade. E a filosofia, que começou a ser desenvolvida por pessoas mais esclarecidas da sociedade, passou a exigir das monarquias, dos comandos dos países, dos reinos, uma lei mais justa. Uma lei que tomasse todos como iguais, certo? Que julgasse tanto o nobre com as mesmas leis, como o plebeu, o popular, a pessoa do povo, percebe? Então, nós tivemos, assim, um enaltecimento, né? um elogio à razão, né? Nós tivemos uma percepção popular a respeito do homem, do próprio homem, ser capaz de pensar por conta própria, não precisar ficar ancorado em dogmas inexplicáveis que alguém falou, e porque se alguém falou ele era poderoso, é a verdade. Ah, mas não discute. Isso aí foi dito pela igreja, ou por um padre, ou por um bispo, ou por algum monarca, então é a vontade de Deus. A partir do momento que o homem foi julgado capaz de pensar por conta própria, esse tipo de imposição, né, de imposição cultural, de imposição intelectual, já não tinha mais lugar. O povo começou a pensar em formas de melhorar o seu bem-estar, e com isso houve melhoria na produção agrícola. Gente, havendo melhoria na produção agrícola e nos meios de saneamento básico, nos meios de higiene, o que acontece com a população? Aumenta. Certo? O capitalismo em ritmo de desenvolvimento também. A indústria, né? A passagem, aquela transição entre a manufatura artesanal e a produção em série também passou a ser
valorizada e estava em pleno crescimento, estava acontecendo nesse período do iluminismo. Ou seja, todos os fatores sociais e culturais contribuíram para que tudo fosse mais justo, né? Tudo fosse mais voltado para a igualdade. Os meios de punição e de detenção tenderiam a ser mais brandos e mais proporcionais aos erros cometidos, né? Aquela história da proporcionalidade da pena que nós temos hoje na nossa legislação aqui no Brasil, porque antigamente não existia. Durante a Idade Média era o rei que dizia se o cara vivia ou não, enfim. Aí as leis foram feitas para enquadrar, né, para tipificar as faltas dos homens. Então, de acordo com essas leis, as pessoas seriam julgadas de acordo com suas faltas e as penas seriam determinadas na proporção daquela falta. Antigamente se usava a tortura, né? Durante a Idade Média era comum a tortura e a prisão desumana, a prisão assim de largar o cara num lugar úmido, infecto, e essas condições passaram a ser consideradas pelas leis, porém tratando o homem como um indivíduo, tratando o homem com respeito. O iluminismo, gente, se baseia nisso. É a origem de como nós começamos a evoluir e como o nosso estado evolucional civilizacional hoje, e eu acredito que vai continuar aumentando, vai continuar melhorando sempre. Sempre visando a civilidade, sempre visando a igualdade, a melhoria das condições sociais da humanidade sobre a Terra, enfim, um processo de desenvolvimento humanitário. Nós saímos daquela visão totalmente teocentrista, né, que enxergava no centro das ideias a vontade de Deus, teocentrista, para uma visão antropocentrista, ou seja, no núcleo das ideias estaria o homem, antropo, de homem centrista. O homem, com os seus pensamentos e com as suas ideias, poderia manejar, poderia administrar a civilização, certo? Bem, gente, o resumo do iluminismo é isso que eu disse para vocês. Existem alguns detalhes, tá? Existem vários episódios que são importantes durante o início e durante o período iluminista, mas que nós não vamos tratar aqui, por se tratar de uma aula de filosofia. Eu só quis abordar a mudança radical de pensamento, certo? Por ser filosofia e não ser história. Mas a filosofia vai ajudar vocês muito na compreensão da história e vice-versa. A própria história vai ajudar vocês, vai ajudar bastante vocês a compreender a mudança de pensamento, a mudança de posicionamento filosófico da sociedade. Ok? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos e bons estudos.